Bem-vindo! Do cano PVC, que são bons para água e também para fazer qualquer outra coisa. Esse cortador, que esse meu aqui é da Cortag, tá? Tem o da Stanley que é profissional, mas eu acredito que também seja da mesma forma, ainda não testei ele. Mas ele acaba sendo um cortador muito bom para você cortar a parte de cabo. Dá uma aproximada aqui pra gente ver. Quando você vai cortar aqui o cabo, ele vai fazer a apreensão do cabo, aliás, da parte do tubo, ele faz essa apreensão do tubo PVC. Só que o que acontece na hora que você vai cortar, ele acaba esmagando o tubo, né? E aí você teria que acabar girando esse tubo para cortar. Às vezes até voa. Olha o jeito que ficou. Então, ficando desse jeito, depois para você colocar aqui no caso um outro tubo atrás, você já não vai conseguir. Você vai ter que acabar ou desamassando com alicate, alguma coisa. Aliás, o corte ter ficado muito bom, ele acaba não fazendo o encaixe depois e fica bem amassado o tubo. A gente não conseguiria, no caso, fazer um corte perfeito com esse daqui para estar fazendo encaixes depois. Ficaria bem ruim para fazer o encaixe. Porém, ele para cortar mangueira de água, para fazer remendo, aquela mangueira preta, ele é excelente, tá? Pro de 32 ele acaba sendo bom também, mas ele acaba amassando um pouquinho. Já outras medidas já ele não vai pegar dessas medidas maiores, né? Ele vai até 42 milímetros, mas seria até 1 polegada do tubo marrom, ele acaba amassando um pouquinho também. Já nas mangueiras pretas, ele é excelente para cortar, ele ajuda bastante, né? Então se for fazer irrigação, qualquer outra parte, ele para cortar mangueira preta e cabos, ele é muito bom. Ele corta, fica um corte bem feito, é rápido, né? Independente, às vezes está enterrada essa mangueira lá, você consegue ter um corte bem bacana com ele, você não precisa ficar serrando e depois fica tudo aquela ponta, às vezes você não consegue nem chegar com a serra em algum lugar, né? Com a serrinha da amarelinha, depois eu mostro ela para vocês também, mas aquela serrinha ela acaba deixando bastante rebarba, né? E tem essa outra solução também, que é como esse alicate aqui, que se você for virando ele no tubo, né? Se você pegar ele aqui e for fazendo esse giro aqui no tubo, ele vai sendo também uma boa, que você vai girando o tubo, ele vem cortando e depois você pode ir apertando e girando, só que esse alicate ainda acaba não sendo tão bom para isso. Já esse daqui, que é para cortar originalmente a parte de cobre, ele acaba sendo muito bom para quem vai usar para bastante coisa. Ele é um pouquinho mais demorado o corte e precisa de espaço, então para fazer esse corte em algum lugar que seja mais apertado, se você já tiver com a tubulação pronta, numa parede, numa coisa, não vai dar para fazer. Aí você vai precisar da serrinha mesmo, mas daí já vai ser algo que não vai ter jeito. O corte dele, ele é um corte bem, eu vou pegar ele aqui, ó, porque ele fica um corte bem limpo e ele não amassa. Então ele não amassando, você consegue colocar ele tranquilamente. Lógico que não está lixado nem nada, mas ele acaba tendo esse encaixe certinho já. Ele não fica amassado, tá? E o corte dele, ele acaba sendo um corte bem reto mesmo, né? Um corte bem limpo, que é só você lixar e tá passando uma colinha, diferente da serrinha. Ele acaba sendo uma boa opção para quem às vezes vai fazer... A parte de encanamento acaba demorando um pouquinho mais, mas ele acaba sendo uma boa opção para quem vai fazer essa parte de PVC, de fazer alguma a parte de arquibancada não, a parte de uma estrutura de uma mesa, de fazer estante. Aí aqui também, depois, para esses tubos grandes, que nenhum dos dois vão cortar, tá? E demoraria muito também para cortar, mas nenhum dos dois vão cortar. Essa parte do tubo grande, quando for precisar fazer, o ideal seria usar a esmerilhadeira. Eu uso ela com um disco normal, aquele disco para ferro mesmo. Ele acaba tendo um corte muito bom. O grande problema é que isso aqui faz muita sujeira. Então a sujeira aqui vai ser bem alta mesmo. Porém o corte dela, aqui foi cortado todo com ela, tá? Eu fiz um encanamento aqui e foi cortado, toda ela foi cortada desse jeito. Porém, aqui por mais reto que saia o corte,
e por melhor que ele seja, ele faz muita sujeira, ele acaba sujando muito a esmerilhadeira. Porém, para cortar esses tubos maiores, acaba você tendo um benefício de ser bem rápido para cortar e o corte já fica limpinho, você não precisa ficar trabalhando com a lixa para tirar aquelas rebarbinhas nem nada disso da serra, e é muito rápido, tá? Então eu vou fazer um corte desse daqui só para vocês darem uma olhadinha como que fica o corte dele, né? Mas ele acaba sendo um corte bem rápido, bem fácil e bem limpo o corte dele. Depois é só lixar essa peça e tá trabalhando com ela na parte da cola, e eu passar até o preparador, né? Primeiro eu passo o preparador e depois eu passo a cola e tá fazendo a junção das peças, a soldagem delas. Bom, então agora eu vou fazer esse corte aqui para vocês darem uma olhadinha. Vai fazer um pouquinho de barulho, só que vocês reparem também que vai sair bastante o pozinho do PVC, tá? Ó, aqui só para vocês darem uma olhadinha como que ele fica um corte bem limpo e bem soltinho, porém ele acaba fazendo bastante pó, mas fica bem soltinho. O ideal é que assim também você tenha no corte, né, ele vai ficar bem sujo com o pó, então depois faz o lixamento, né? O ideal é que isso daqui esteja preso em algum lugar ou que o cano seja grande. Para esses cortes pequenos, um pouquinho pequeno, o ideal também é que você marque um pouco de um lado ou de outro para poder fazer o corte mais certinho e acabar não saindo esse espiralado que saiu aqui. Mas como foi um teste só para vocês verem como fica um corte bem limpinho, ó, ele fica sem rebarba, sem nada e corta muito rápido. Então facilita bastante o trabalho para cortar esse tubo de PVC. Tá bom? Então, a única coisa ruim aqui nesse tubo é que se ele não tiver apoiado em algum lugar, você vai ter que arrumar algum apoio para ficar um corte mais reto. E tem que segurar firme também, porque às vezes ela vai puxar um pouquinho a esmerilhadeira para cima, tá bom? Falou, até mais. Muito obrigado por assistir nosso vídeo.